Olá! No próximo domingo vamos comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Um momento de fé, de renovação, de celebração da vida. Ao longo da história, a Páscoa foi ganhando elementos culturais que simbolizam o renascimento e a união, como a troca de ovos de chocolate. Por isso hoje nós viemos até uma loja de chocolates em um shopping de Santa Maria para falar sobre esse doce, que é um dos mais populares do mundo. Mas será que dá para consumir chocolate sem culpa, ainda mais nessa época do ano? Chocolates por todos os lados, é muita tentação, gente. Chocolates de diferentes formas, tamanhos, cores e sabores. Mas como saber qual é a quantia ideal que a gente pode comer por dia? Quais são as melhores escolhas? Para responder essas e outras dúvidas, a gente convidou a professora Cristina Bragança de Moraes, do curso de Nutrição da UFN, para conversar com a gente aqui na loja de chocolates. Prof, muito obrigada! Eu que agradeço o convite, falar de um tema tão importante nesse momento e ao mesmo tempo tão sensível. Primeira pergunta, eu quero saber, prof, se a gente pode comer um ovo como esse sem culpa? Com certeza. É possível o chocolate fazer parte de uma alimentação equilibrada, desde que nós tenhamos uma alimentação equilibrada e que nós possamos ter moderação no consumo de chocolate. A Páscoa é um momento em que a gente acaba comprando muito, ganhando muito chocolate, então a gente precisa aí ter um pouquinho de sabedoria para incluir esse chocolate de uma forma saudável dentro do nosso contexto alimentar. Não posso, Ganhei o ovo de chocolate, já comeu assim no mesmo dia? Inteiro assim no mesmo dia? Posso ou não? Não deve, na verdade. Primeiro, porque o chocolate ele não deve ser substituto de nenhuma refeição. Ele deve realmente ser apreciado. Afinal de contas, a relação saudável com a alimentação ela é muito importante. Como a gente vai acabar tendo, no mesmo momento, uma quantidade maior de chocolate, distribuí-lo, até porque o prazer vai durar muito mais tempo. Então, com moderação, Consumo diário aí de 20, 30 gramas de chocolate, que é uma porção interessante, Não vai fazer mal a ninguém. Antes da gente falar dos outros tipos de chocolate, eu queria saber um pouquinho do cacau, porque a gente sabe que faz bem. Então a gente pode comer um chocolatinho aí, como a senhora estava falando, A gente sabe que ele pode prevenir o envelhecimento, ele também dá energia. Isso é verdade? De que forma, professora? Fala um pouquinho assim, então, dessas coisas boas do cacau, do chocolate. Bom, nós temos aí, no mercado disponível, como a gente vê aqui, chocolates com várias concentrações de cacau. Realmente o benefício, ele não é o chocolate em si, mas o cacau. Então, quanto mais cacau o chocolate tiver, mais saudável ele vai ser. Porque sim, os estudos nos mostram que o cacau ele tem inúmeros benefícios com relação a ser um antioxidante, e aí se fala muito, puxa, no envelhecimento, Ser um anti-inflamatório, que tem aí um benefício na saúde cardiovascular bastante importante. Tem alguns estudos, inclusive, com questões cognitivas e emocionais, diminuindo o estresse. Então, por conta de que quando comemos chocolate, quando comemos açúcar, temos aí um estímulo a alguns hormônios que estão relacionados à sensação de prazer, como a dopamina, a serotonina. Então, aí se encaixa, o benefício do cacau e o benefício do chocolate. Quanto mais rico em cacau, melhor. Então, a gente tem aqui, por exemplo, duas opções, O chocolate 50% cacau, prof? E esse de 70% cacau. E aí, qual é a diferença deles? Assim, é muito gritante? Dá para começar com esse aqui de 50%? Eu ia dizer isso. Para quem não é acostumado a consumir o chocolate com uma concentração tão alta de cacau, talvez vai estranhar. Dá para começar aí pelo 50%, eu acho que é uma estratégia excelente. O que acontece? Quando eu tenho mais cacau, além de eu ter o benefício do cacau, eu vou ter menos açúcar e eu vou ter menos gordura. Então, são vários benefícios ao mesmo tempo. Então, eu provoco as pessoas a experimentarem, Como tu dissesse muito bem, inicia por um de concentração melhor e vai evoluindo. Vai ver que, na verdade, o sabor do cacau, ele é maravilhoso. Sem dúvida, tem uma astringência maior, ele tem um sabor mais marcante, mas é muito saboroso. E para quem tem um pouquinho de receio, então, começa por com uma concentração um pouquinho menor e vai evoluindo. Uma questão de hábito, A gente vai ali um dia após o outro, É que nem
café sem açúcar, dá pra dizer assim? Que é questão de Exatamente. hábito pra gente aprender a tomar, né? Então, entender por que eu consumo chocolate. Eu gosto de açúcar ou eu gosto de cacau? Para quem realmente gosta de chocolate, vai perceber que o chocolate rico em cacau, ele vai trazer muito mais sabor e esse sabor, ele vai se manter muito mais no nosso paladar. Então, eu sugiro. Vamos devolver esses para cá, que eu quero convidar a senhora agora para ir até uma outra prateleira aqui na loja, dar um passeio aqui pela loja, porque eu sei também que tem uma dúvida bastante frequente, né, dos consumidores, que é a diferença do chocolate 70% cacau para o chocolate diet que a gente tem aqui nessa prateleira, prof. Qual é a diferença principal? A gente tem essa dúvida muito na prática clínica também, né? As pessoas acreditam que o chocolate diet ele é mais saudável que qualquer outro chocolate. Na verdade, não é. O que acontece? O chocolate diet, ele é restrito em açúcar. Então, ele é elaborado para um paciente que precisa ter restrição de açúcar, no caso, um diabético, por exemplo. Porém, a concentração de cacau dele, ela vai ser igual a do chocolate ao leite, se ele for ao leite, e ele vai ser igual ao chocolate com maior concentração de cacau, se assim for, né? Mas não existe benefício, a não ser para o diabético, do consumo do chocolate diet, né, por conta dele não precisar fazer uma restrição de açúcar. E muitas vezes ele pode ter inclusive mais caloria, porque ele vai ter mais gordura, na sua maioria das vezes. Então é importante entender bem, né, qual é a diferença e daqui um pouco não fazer uma troca que eu vou escolher um chocolate diet, que daqui um pouco eu não vou ter tanto prazer ao consumi-lo, né, e ter mais caloria, podendo estar aí apreciando o chocolate da minha preferência. A gente tem aqui também o chocolate de soja, prof, que é para aqueles que têm, então, a intolerância à lactose, né? Exatamente. Também é um cuidado que deve ter, né? Deve se ter, com certeza. É uma opção, né, que nós temos agora no mercado e que possibilita que essas pessoas que tenham essa restrição possam estar consumindo chocolate também, né? Então, é uma opção excelente, mas entender também que ele vai ter açúcar da mesma forma que o chocolate ao leite, né, de fonte de cacau. O pessoal estava me explicando aqui também que os chocolates, eles são sem glúten, né? Eles levam glúten apenas aqueles que têm algum ingrediente, um recheio a mais, né? Também as pessoas precisam ficar atentas a isso, quem tem a intolerância ao glúten e também quem tem a doença celíaca, né? Exatamente. Na verdade, os recheios, na sua maior parte das vezes, eles trazem uma concentração muito alta de gordura. Eles podem trazer glúten, muitas vezes eles trazem muito mais lactose também. Então, entender, né, o que eu quero buscar, o que tem ali e as minhas tolerâncias é essencial para que a gente realmente possa curtir a Páscoa. Professora, já volto a conversar com a senhora, porque agora eu quero conversar com um dos donos aqui da loja para saber um pouquinho do comportamento do consumidor. Wagner, muito obrigada por nos receber aqui hoje e eu quero te perguntar como é que anda então a procura por chocolates nessa Páscoa. Semana passada já começou a aumentar bastante, o pessoal já está começando a ver os preços, a levar, a garantir já, porque chegando no próximo final de semana a tendência é secar o estoque. E como que anda o comportamento do consumidor? O consumidor vem procurando alternativas mais saudáveis, com uma maior porcentagem de cacau? Como é que anda essa procura? Sim, aumentou bastante desde o ano passado para cá, o pessoal parece estar mais cuidando da questão da saúde, né? Procurando 70% ou meio amargo, e até mesmo o diet, né? Isso tem bastante a demanda. Não que não possa, né, levar o chocolate tradicional, como a professora nos falou, tendo equilíbrio, né, Wagner? Sim. Porque a indústria também, ela vem se reinventando, né, com opções diferenciadas para aquelas pessoas que, por exemplo, têm alguma intolerância. Como é que tu vê isso, né, dentro aqui da loja de vocês? Sim, nós temos bastante opções hoje, né, para quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância a glúten. Então, acredito que o pessoal vai ter para todo o público. Ninguém vai ficar sem chocolate na Páscoa. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Professora, como a gente viu aí com o Wagner, então as pessoas estão buscando alternativas mais saudáveis de chocolate para não ficar sem o doce, né? Mas eu quero lhe perguntar agora a diferença do chocolate preto para o chocolate branco. Qual é aí o mais indicado? O melhor chocolate ele vai ser o chocolate que tem maior concentração de cacau. Então, o chocolate branco ele é um chocolate isento de cacau. Tanto que é o cacau, na verdade, os fenóis presentes no cacau que vão dar a coloração do chocolate. Então, o branco, ele é um chocolate que ele é feito basicamente com a manteiga de cacau
e outras gorduras. Então, ele não vai ser a opção mais saudável entre os chocolates, né? Mas para aquelas pessoas que preferem, dá para comer um pedacinho? Dá, sem dúvida alguma. Como a gente falou no início, né, desde que esteja num contexto saudável, de uma alimentação saudável e de uma vida saudável, o chocolate branco também pode se encaixar. Tem um melhor horário, assim, para se comer o doce, o chocolate, professora? Na verdade, a gente evita de comer o doce quando a gente está com fome, porque a tendência é que a gente vá comer mais. Então, sempre o melhor horário para fazer o consumo de um açúcar vai ser após uma refeição. Também porque a gente vai impedir que o nosso açúcar sanguíneo suba muito rápido, a nossa glicemia, e posteriormente caia muito rápido. Então, o mais saudável é nós comermos aí sempre após uma refeição. Pedacinho depois do almoço, né? Isso aí, uma sobremesa. Professora, muito obrigada pelas suas orientações, por ter aceitado vir aqui então falar do chocolate com a gente. Uma ótima Páscoa para a senhora e sua família. Feliz Páscoa para vocês também. Isso aí, gente, equilíbrio é tudo, né? A gente segue por aqui com o nosso universo acadêmico agora com uma das notícias mais esperadas sempre. A data do vestibular de inverno da Universidade Franciscana. A data foi divulgada na reunião do Conselho Universitário desta semana. Olha só. Na primeira reunião do Conselho Universitário de 2026, os conselheiros aprovaram os editais do Vestibular de Inverno 2026. As inscrições começam em 13 de abril e vão até 5 de junho pelo site ufn.edu.br. As provas serão realizadas em 22 de junho, uma segunda-feira, às 1h30 da tarde. Os vestibulandos de medicina respondem a 50 questões de múltipla escolha e fazem uma redação. E os candidatos dos demais cursos escrevem uma redação. 2 novos cursos de especialização foram aprovados: a especialização em Direito das Famílias e Sucessões e o MBA em Gestão de Escolas Católicas. A prestação de contas de 2025 também foi discutida e aprovada. Na reunião, foram apresentados os novos membros da sociedade civil e do corpo discente da instituição. Agora, aqui do estúdio, a gente fala de um momento sempre muito especial para os cursos e também para as famílias dos estudantes da área da saúde, a cerimônia de entrega dos jalecos. O curso de fisioterapia promoveu esse momento para os calouros e formandos deste semestre. No Salão de Atos do Conjunto 3, os acadêmicos receberam um importante equipamento de proteção das mãos dos familiares. Esta foi a 7ª edição da cerimônia. Já na sala de conferências do prédio 17, foi a vez do curso de enfermagem realizar a entrega dos jalecos aos novos estudantes. Foi destacada a história de 70 anos do curso, que foi pioneiro em Santa Maria e região. A entrega dos jalecos marca o início da trajetória profissional e simboliza o compromisso com a profissão escolhida. A pastoral universitária esteve presente nas cerimônias, concedendo a bênção aos acadêmicos. Parabéns aos estudantes de enfermagem e fisioterapia por essa conquista. E 2 professoras da Universidade Franciscana foram homenageadas pela Prefeitura de Santa Maria pelo trabalho dedicado à educação. A certificação, concedida pelo GT Santa Maria Cidade Educadora e gabinete da vice-prefeita, reconheceu trajetórias que contribuem para o desenvolvimento do município. Na plateia, sorrisos, aplausos e muito orgulho. Em frente ao palco, o trabalho de mulheres dedicadas à educação ganha reconhecimento. 2 delas, professoras da Universidade Franciscana. Então, estar aqui hoje para receber um prêmio de certificação de mulher pesquisadora, de mulher com relevância na pesquisa do ensino superior, é um orgulho imenso, porque isso é fruto de um trabalho de anos, fruto de um trabalho persistente, é fruto de um trabalho coletivo, porque eu entendo que ser uma docente educadora é muito mais do que ficar só em sala de aula. Ser uma educadora é conviver com a sociedade, é entender o que a sociedade precisa e levar o conhecimento, divulgar para a comunidade o conhecimento científico que nós trabalhamos tanto com pesquisa dentro da universidade. Há 25 anos na docência, Sandra tem como principal foco de trabalho as questões ambientais.
Entre os projetos desenvolvidos por ela, o Plastmaker se destaca ao unir educação e sustentabilidade. Então nós começamos com a reciclagem do plástico e diante disso nós tivemos a necessidade de aprofundar um pouquinho o conhecimento específico, mas também ter um espaço físico dentro do Parque Tecnológico para desenvolver pesquisa. Nesse sentido, o Plastmaker ele vem criando forças no intuito de divulgar para a comunidade as pesquisas que nós realizamos ali dentro. Nós precisamos disseminar o conhecimento para fazer com que a população entenda que aquele plástico que poderia ser descartado de qualquer modo no meio ambiente, que poderia entupir um bueiro, que ele tem potencial para se transformar num novo produto. É trabalhar com a economia circular, é fazer com que nós tenhamos o menor lixo possível no meio ambiente. A certificação, promovida pela Prefeitura de Santa Maria, Territórios que Educam, Mulheres que Inspiram, evidenciou a atuação feminina em diferentes áreas e espaços da cidade. Nelly Mombelli, professora do curso de jornalismo e da especialização em cinema da UFN, também foi uma das homenageadas. A certificação foi pela trajetória que conecta arte e educação. Além do trabalho na Universidade Franciscana, a docente também integra a TV Ovo, instituição sem fins lucrativos que promove o ensino do audiovisual em escolas e comunidades periféricas de Santa Maria e região. Nós temos mulheres de vários segmentos, como o ensino fundamental, pessoas da iniciativa social, como é o caso da Margarete, que é associada, ligada à questão, né, do meio ambiente. E o conceito de cidades educadoras, ele é alicerçado nisso, né, nessa possibilidade que uma cidade se dá de pensar a educação em todas as suas dimensões, em todos os lugares e a qualquer tempo. E homenagear mulheres que têm na sua atividade, né, essa capacidade de levar o conhecimento a diferentes segmentos, espaços e pessoas na nossa sociedade é extremamente importante. Parabéns às professoras! E a UFN promoveu mais uma edição do projeto de extensão Conecta Ciência, que aproxima a universidade das escolas, incentivando o interesse dos estudantes pelas diferentes áreas do conhecimento. Mais de 50 alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Maria Rocha participaram da programação no ITEC Parque. Os estudantes tiveram experiências em cursos como farmácia, biomedicina, ciência da computação, física médica, radiologia e as engenharias. Na farmácia, produziram sais de banho com uso de corantes e aromatizantes. Nas engenharias, construíram torres com blocos de isopor. Na física médica, aprenderam sobre radioatividade. Já na ciência da computação, as atividades envolveram robótica. E falando em extensão, vem aí mais uma edição do Garimpo da Moda, promovido pelo curso de Design de Moda aqui da UFN. É aquele evento com opções acessíveis e sustentáveis para quem busca estilo e economia. A estudante de jornalismo Luísa Maicá traz as informações para a gente. Tô aqui na Teciteca, que fica junto ao hall do Prédio 15, onde ocorre esse evento que promove a troca e a venda de produtos com preços acessíveis e reúne a comunidade santamariense para uma economia circular e mais sustentável. A professora Carol Colpo, do curso de Design de Moda, está aqui comigo para conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Professora, queria que tu começasse nos contando, né, sobre o que essa edição que celebra os 10 anos de evento ela tem de especial. Bom, primeiramente eu falo como egressa do curso, ela é muito especial para mim, porque há 10 anos atrás, em 2016, quando eu fui monitora do Laboratório Teciteca, que é responsável pela organização do Garimpo, a gente teve a ideia de promover esse evento, né, de garimpar peças de vestuário, garimpar produtos de modas entre nós, alunos do curso de Design de Moda, e aí foi um sucesso. E o que vai ter de especial, né? Além dessa confraternização que a gente faz, que o Garimpo ele é um momento de confraternização, de tomar um chimarrão, de tomar um café, de trocar ideias. Mas, para além disso, esse semestre a gente resolveu abrir para mais vagas, mais expositores, tá? Então, a comunidade aqui franciscana que pode expor e vender produtos, ela está muito engajada. Nós temos inscrições de alunos de todos os cursos aqui da universidade. Então, vai se tornar especial porque nós abrimos mais vagas para ter mais gente promovendo essa economia circular, fazendo produtos circularem de forma adequada para uma moda mais sustentável.
E qual a importância, então, do garimpo para a nossa universidade? Eu diria que é um momento de promover a extensão entre universidade e comunidade. Como é um evento que ele é aberto ao público, a gente fomenta a economia, né, a economia da cidade, a economia circular, a economia solidária, porque eu prezo muito, né, por todas as peças terem valores simbólicos, preços, né? Valores são intangíveis. Eu digo valores intangíveis porque a gente traz roupas de pai, de mãe, de vó, roupas vintages. Então, propiciar também um discurso para a comunidade, né? De que forma a gente consegue fazer a moda circular, as peças que vocês têm em casa, como que elas podem também, as pessoas de fora, trazer aqui para dentro da universidade, trocar essas peças. Então, é um momento que a gente traz visibilidade para a universidade e mostra que aqui dentro da academia a gente promove essas discussões por meio de pautas emergentes, dentre elas essa economia hoje circular e solidária que está presente dentro das ODS, também nos Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, é essa extensão mesmo entre universidade e comunidade santamariense. Perfeito, professora. Muito obrigada. O garimpo ocorre entre os dias 7 e 8 de abril, aqui no hall do Prédio 15, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Te esperamos! Cuidar de quem educa. Esse é um desafio cada vez mais urgente dentro das escolas e universidades. Aqui na Universidade Franciscana, a 4ª GEARC e o 9º dia ANEC reuniram profissionais da área para discutir saúde emocional, bem-estar e os caminhos para uma educação mais humanizada. Pressão e desafios emocionais fazem parte do dia a dia dos educadores. Por isso, o cuidado com quem ensina é essencial. Foi a partir dessa reflexão que a 4ª Jornada Arquidiocesana de Educação e o 9º dia ANEC reuniram educadores e especialistas. Com o tema Pedagogia do Cuidado, quando o educar começa pelo cuidado de si, o encontro propôs um olhar mais atento para quem está na base da educação. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. É muito difícil alguém conseguir cuidar de alguém sem cuidar de si. Até no primeiro momento a gente consegue, só que a gente vai se doando, quando não tem retroalimentação, uma hora vai esgotar. É o que a gente chama de síndrome de burnout, por exemplo. A questão não é fazer muito, a gente tem questão de fazer muito com relação ao cansaço. Mas quando eu faço muito, me canso, mas descanso e me retroalimento, eu consigo condição de continuar. O problema é que a gente faz, por isso a gente cuida muito, só que não cuida de si mesmo. Uma hora isso gera um esgotamento e aí a gente não tem mais condição. Os palestrantes trouxeram reflexões sobre saúde emocional, gestão do estresse e a importância de práticas mais humanizadas. Mais do que teoria, o encontro propôs mudanças no dia a dia dos educadores. Às vezes damos muita atenção e é válido para os estudantes, mas eu entendo que esse cuidado que queremos oferecer a eles, principalmente precisa ser dirigido aos educadores. E os educadores, na experiência de sentirem-se cuidados, acompanhados, valorizados, eles transmitem essa experiência no concreto das relações de uma escola, e uma escola é um lugar de encontros. A proposta da jornada é ampliar esse olhar sobre o educador, incentivando espaços de escuta, troca de experiências e acolhimento. O encontro é promovido pela Arquidiocese de Santa Maria e pela Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC, com o apoio da Universidade Franciscana. No dia a dia temos muitas atividades, temos muitas ações que fazemos e somos responsáveis enquanto instituição, seja prof, seja direção, seja coordenação. A demanda é muito grande, então nós precisamos ter a consciência. Então o impacto é da consciência, que todos tenham essa consciência de que é preciso também cuidar de si. Se a gente cuidando de si, a gente consegue olhar e cuidar e parar com mais cuidado para os outros. A discussão sobre o cuidado com os educadores é um desafio para toda a sociedade. Mais do que uma questão individual, o tema envolve a forma como a educação é pensada e valorizada. Aquele que deve exercer a ética do cuidado também precisa prestar atenção nos sinais e nos sintomas do nosso tempo, porque o nosso tempo ele tem desafios maiores, especialmente na questão mental. Nós passamos por pandemia, por enchentes e agora essas guerras que assustam também. Parece que não, mas isso afeta profundamente o cotidiano de todos nós.
E cuidar dos educadores é dizer só isso, você não está sozinho. Pensar a educação a partir do cuidado é um passo fundamental para fortalecer o ensino e valorizar quem está em sala de aula. Um movimento que começa no educador, mas reflete diretamente na formação dos estudantes. As escolas, as instituições, a Associação Nacional de Educação Católica, juntamente com a Arquidiocese de Santa Maria, nós temos esse cuidado de perceber a importância de estar junto aos professores e com eles sentir as necessidades de atualização pedagógica, de um olhar como o olhar de Jesus, que cuidava das pessoas. E os educadores, sim, pelo contexto em que atuam, eles precisam também deste olhar de cuidado para que o seu trabalho seja mais eficiente, mais tranquilo, mais equilibrado, de pessoas que conduzem a educação nos ambientes educativos, mas que também se relacionam com a família. Esta edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima Páscoa para você. A gente se vê na semana que vem. Um beijo grande. Tchau!